Olá! No vídeo de hoje a gente vai fazer algo inédito na história deste canal, que é falar exclusivamente sobre a adaptação de uma obra. No caso, sobre Nimona, de Andy Stevenson, quadrinho que recentemente virou filme da Netflix. Eu li este quadrinho em 2017, não fazia muito tempo que ele havia sido traduzido aqui para o português, e eu lembro de que eu fiquei super feliz quando, por volta dessa época mesmo, ouvi alguns rumores de que haveria adaptação de Nimona para uma animação, porque eu achei que dava para fazer um trabalho bem legal, só que o tempo foi passando e aí nunca mais ouvi falar dessa animação, até que há umas 3 semanas, se não me falha a memória, estava eu vendo notícias no celular e tinha aparecido uma resenha de Nimona, a adaptação que foi feita pela Netflix. Falei pro Digníssimo, que também havia lido o quadrinho e adorado, resolvemos assistir e eu amei a adaptação. E digo mais, gostei mais do filme que do próprio quadrinho que deu origem a ele. Eu até reli o quadrinho pra confirmar se era isso mesmo, se eu realmente tinha gostado mais do filme do que do quadrinho, apesar de ter gostado muito do quadrinho, já aviso. E aí eu fui pesquisar opiniões das pessoas na internet pra ver se mais gente que leu o quadrinho se sentiu da mesma maneira, porque geralmente é o inverso, né? Aquela coisa de, o livro é melhor, aqui no caso o quadrinho. E eu vi que tem uma galera chateada porque há muitas mudanças do quadrinho pro que a gente vê no filme. E, bom, eu definitivamente não sou a maior purista, digamos, das adaptações. Pra mim, se você vai adaptar, sei lá, um quadrinho pro filme, um livro para um filme também, etc., não precisa ser 100% fiel. Eu não acho que para uma adaptação ser considerada boa, ela tem de ser 100% fiel. Para mim, a obra base é isso, uma base apenas. E apesar das diferenças que a gente tem entre quadrinho e filme, eu considero a adaptação muito boa, porque a gente vê que os temas principais de Nimona estão no quadrinho. E não só esses temas estão lá, mas a gente tem outros temas aqui que eu senti que poderiam ter sido abordados no quadrinho e acabaram não sendo. Mas antes de falar desses temas abordados, comparar quadrinho e filme, do que trata Nimona, afinal? Num reino com estrutura medieval, Nimona é uma metamorfa, ou seja, ela consegue se transformar em diferentes seres e sonha em ser comparsa de um famoso vilão chamado Sir Ballister. Porém, quando Nimona consegue entrar em contato com o Sir Ballister, ela descobre que ele não é bem aquilo que ela esperava. Ela esperava um vilão sem escrúpulos, muito maldoso, e não é bem isso que ela encontra, mas ainda assim resolve se juntar a Sir Ballister na missão dele de salvar o reino. Até aí, quadrinho e filme são praticamente iguais, mas as diferenças começam já na história de um dos principais personagens do enredo, que é justamente o Cavaleiro Sir Ballister. Enquanto no quadrinho a gente tem esse personagem realmente sendo um vilão, então ele assalta bancos, por exemplo. No filme, o Sir Ballister é visto como um vilão, mas na verdade ele foi injustiçado. Então, no quadrinho, a história dele basicamente ele era um cavaleiro do reino, e aí ele vai participar de uma competição para ser considerado o cavaleiro campeão, o principal cavaleiro, etc. E essa competição se dá através de uma justa, e nessa justa ele vai lutar contra uma pessoa que ele ama muito, que é o cavaleiro chamado Ambrosius. Então ele consegue vencer o Ambrosius, derruba o Ambrosius do cavalo, só que o Ambrosius acaba ferindo posteriormente o Sir Ballister, ele perde o seu braço e acaba então por ser descartado, porque sem o seu braço ele não seria útil para defender o reino. Ele guarda muito rancor em relação a tudo isso, em relação ao Ambrosius, em relação à instituição que o considerou inútil mesmo depois de todos os seus serviços prestados, seus esforços, etc. E acaba se voltando contra essa instituição, acreditando que tem muita coisa errada ali. Já no filme, a gente tem um foco bem maior nessa estrutura social
social medieval, então há plebeus, há nobres, há toda essa distinção social, e o Sir Ballister é um plebeu. Mas a tradição ali da cavalaria do reino era de que somente aqueles que nasciam na nobreza eram sagrados cavaleiros. Só que o Sir Ballister se destaca bastante desde pequeno, mostra muito talento, e a rainha decide sagrá-lo como o cavaleiro principal, que eu acho que tem outro nome no filme, tá? Mas vamos falar aqui que é o cavaleiro principal. Ela resolve então que o Sir Ballister vai ocupar esse lugar, e isso causa um desconforto bastante grande na sociedade, porque, né, estrutura social medieval, muita gente não vê aquilo com os bons olhos, isso nunca tinha acontecido. Os próprios cavaleiros que foram formados junto ao Sir Ballister ficam achando tudo aquilo muito estranho, porque como assim? Sempre foi a gente e agora é um plebeu. Sendo que entre eles tem um homem que é, no filme, justamente o Ambrosius, descendente da maior guerreira que já houve na história do reino, que é a Glorith. Tem toda uma lenda em torno dela que até chega a aparecer aqui, mas é bem mais explorada no filme, enfim. Fato é que a sagração do Sir Ballister causa muito desconforto. E durante sua sagração, a arma dele acaba disparando contra a rainha e ela morre. E o Ambrosius, vendo aquilo, tira o braço do Sir Ballister. É meio que instintivo, sabe? Ele vê aquilo acontecendo e já tira para que algo pior não aconteça. Só que o Sir Ballister alega que não foi ele que disparou a arma. Alguma coisa errada aconteceu, ele muito provavelmente foi incriminado. Ele passa então a ser visto pela população como um vilão, mas consegue fugir, vive escondido. Só que ele tenta arrumar um jeito de provar a inocência dele, porque ele quer voltar para a instituição, ele acredita que a instituição trabalha em prol da segurança do reino. E acredito que uma das diferenças mais significativas entre filme e quadrinho é o fato de que aqui no quadrinho a gente tem um tom bem mais sombrio, eu diria. Por exemplo, vou citar o exemplo aqui do próprio nome do Sir Ballister, a alcunha, na verdade, porque aqui a gente tem o Sir Ballister Blackheart, que acho que fica Sir Ballister Coração Negro, enquanto no filme a alcunha do Sir Ballister é Bold Heart, então coração valente, coração bravo, algo do tipo. O Sir Ballister aqui também é um vilão mesmo, no filme ele foi incriminado, aqui ele tem atitudes de vilão, no filme não é bem assim. Apesar de que aqui no quadrinho, mesmo sendo um vilão, ele é um vilão com mais escrúpulos. Então, às vezes a Nimona faz umas sugestões pra ele, ele fala, não, isso aqui não é bem assim. No filme isso também acontece, mas, como eu disse, Sir Ballister foi injustiçado. A gente tem também a diferença na própria Nimona. Aqui no quadrinho, ela é bem mais sem escrúpulos do que a gente vê no filme. O fim que nós temos aqui também tem um ar bem mais sombrio, enquanto o filme, apesar de abordar temas sensíveis, tem uma atmosfera mais leve, um ar mais divertido e que eu, particularmente, acho que funciona muito para a história que a gente tem contada aqui. Eu li uma entrevista do autor justamente falando sobre a adaptação, eu posso deixar o link aqui para vocês, aliás, é do The New York Times, eu achei a entrevista bem interessante. E nessa entrevista, o autor diz que se tivesse escrevendo o quadrinho hoje, o quadrinho foi escrito originalmente, publicado, aliás, originalmente em 2015, ele diz que teria feito mais e que é muito legal ver o filme conseguindo fazer isso. E eu acho que essa colocação dele captura exatamente o que eu senti em relação ao filme, porque a gente tem os temas, que alguns dos temas, né, porque o filme aborda mais temas, a gente já chega nos temas, então temos os temas que aparecem aqui também na adaptação, no filme, só que eu sinto que o filme é como se tivesse pegado o quadrinho e falado, cara, isso aqui é muito legal. Mas a partir disso, a gente pode explorar tanta coisa, a gente pode fazer tão mais. Então bora fazer? Por exemplo, uma sacada que eu achei genial do filme é que ele foca bem mais na estrutura medieval da sociedade do que o quadrinho. Aqui no quadrinho a gente sabe que a gente está num contexto medieval, até por conta da sagração dos cavaleiros, etc. Mas no filme isso é bem evidenciado. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa sociedade medieval, nós temos ali elementos tecnológicos, smartphones, computadores, carros super tecnológicos, etc. E
fica muito nítido que isso é uma alegoria para a sociedade que, em diversos aspectos, é muito moderna, mas que conserva uma mentalidade bastante arcaica, e isso serve a um dos principais temas que é abordado aqui em Nimona, que é esse medo, essa repulsa que a sociedade sente em relação àquilo que é diferente, aquilo que é desconhecido. Então, bora falar dos temas. Nimona é uma metamorfa, como eu disse, então, no filme a gente vê ela se transformando em gatinho, em pássaro, em rinoceronte, em dragão, em baleia. Por mais que ela se sinta à vontade com essas transformações, sendo coisas tão diversas, a sociedade não olha para aquilo com bons olhos. A sociedade considera a Nimona esquisita, uma aberração, um monstro. E ela sente esse julgamento de forma muito pesada, porque ele é feito de forma muito pesada, e acaba nutrindo um sentimento de revolta em relação à sociedade. Ela se sente muito incompreendida justamente porque ela não encontrava acolhimento naquela sociedade até que ela conhece o Sir Ballister. E a dinâmica entre eles dois, na minha opinião, é muito melhor explorada no filme do que aqui no quadrinho. No quadrinho a gente também tem essa incompreensão inicial do Sir Ballister, ele achando estranho a Nimona poder se transformar em diversas coisas, mas no filme eu acho que isso é mais bem explorado no sentido de que o Sir Ballister fica também bem estarrecido ao ver a Nimona se transformar em tantas coisas diferentes, e ele fica tentando entender o que ela é. Então ele pergunta, meu Deus, mas você pode me dizer o que você é? Você é uma menina? Você é um pássaro? O que você é? E a Nimona tem muita resistência a esse tipo de rótulo. Me parece que o Sir Ballister assume muito essa figura que é bastante comum na sociedade, que é de colocar a gente em caixinha, taxar rótulos, e a Nimona sempre responde, eu sou Nimona. E dá pra ver que o Sir Ballister é bem intencionado, só que ele acaba fazendo umas perguntas desconfortáveis, desajeitadas, e a gente vê isso acontecendo na sociedade também, não é? E então ele vai se acostumando, vendo a essência da Nimona, que é o que realmente importa, e nossa, isso ficou tão clichê, né? Mas é a verdade, os clichês são clichês por algum motivo. E a Nimona vai se sentindo mais à vontade, vai se abrindo mais. Ela começa a mostrar uns poderes dela que o Sir Ballister ainda não tinha visto. E você vê que ele nem se surpreende mais. Ele vai se acostumando com essa natureza da Nimona. Isso é muito bonito de ver, é bem bonito de ver o desenvolvimento do relacionamento deles ao longo do filme. A Nimona claramente funciona como uma alegoria para a questão da identidade e com certeza representa um baita de conforto para aqueles que se sentem incompreendidos. O filme também aborda muito bem a questão de como é prejudicial você tratar com hostilidade algo que não te faz mal. No sentido de que a pessoa tem comportamentos, preferências com as quais você não concorda, mas aquilo não te faz mal, aquilo diz respeito à pessoa e de como ela vive a vida dela. E aí, por conta disso, você começa a tratar a pessoa como se ela fosse um monstro, até o ponto de que ela não vê outra escolha senão ser um monstro. E não estou falando que isso é justificável, estou falando do que acontece e do que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa. Inclusive, uma das cenas mais fortes do filme é justamente uma cena que mostra com muita sensibilidade, aliás, a que tipo de coisa esse ódio a algo que não te faz mal pode levar. Tem uma cena também, eu não vi tanta gente falando dessa cena nas minhas pesquisas e eu fiquei bastante surpresa porque foi uma das minhas cenas favoritas no filme, apesar de ser algo doloroso. Mas falando aqui bem por cima, a Nimona tinha uma amiguinha e essa amiguinha aqui de início parece compreendê-la, aceitar a sua natureza de metamorfa, acaba se voltando contra ela em certo momento e aquilo machuca muito a Nimona. E nessa cena a gente consegue ver muito bem a questão de como a criança é pura e a maldade, o preconceito é inserido através dos adultos, através dessas construções sociais. Quem assistiu ao filme com certeza vai saber de que cena eu tô falando e eu achei aquela cena maravilhosa nesse sentido. O filme também aborda pautas LGBTQIA+, de uma maneira muito legal. A gente tem o relacionamento entre o Sir Ballister e o Ambrosius, que, aliás, no filme aparece de forma bem mais evidente do que aqui no quadrinho. A própria figura da Nimona também, que, apesar de não ser trans per se, inclusive ela é referenciada como mulher,
carrega muito esse símbolo. E para encerrar o vídeo, eu queria muito falar das comparações do final, porque aqui, como eu disse, a gente tem algo mais sombrio e o filme traz uma mensagem de esperança. Eu penso que, dadas as temáticas que são abordadas, é essencial o filme acabar com esse viés positivo, com uma mensagem de esperança, de que, apesar de o ser humano ser muito cruel em diversas circunstâncias, ainda tem jeito. Caso ainda não tenha ficado claro o suficiente, recomendo fortemente que assistam a adaptação. É aquele filme leve, divertido de assistir, mas ainda assim carregado de questionamentos, reflexões, etc. E eu sei que eu puxei muito mais a sardinha pro filme do que pro quadrinho, porque o filme realmente me impressionou muito, mas vale a pena ler o quadrinho. Eu fiquei sabendo que tá esgotado, né? Mas a Intrínseca, pelo amor de Deus, Intrínseca, olha o que vocês estão perdendo, porque eu postei no Instagram o quadrinho e muita gente veio falar, ai, queria tanto ler, tá esgotado. Espero que logo haja uma reimpressão aí, se a Intrínseca é esperta, ela vai fazer isso. E aí qualquer coisa eu aviso vocês lá no Instagram, mas já digo que o quadrinho vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi algo meio fora do que a gente costuma fazer por aqui, até porque eu não costumo fazer um vídeo só para quadrinhos, né? Mas acho que Nimona pedia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.